mas vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim. Saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus. Conhecendo museus. A história está em constante movimento, recriando-se a partir das ações humanas. Alguns lugares servem como um espaço para reflexão crítica sobre a história e a cultura de um país, conectando o passado e o presente de maneira dinâmica. É o caso do museu que vocês conhecerão hoje. Este suntuoso palácio já abrigou 16 presidentes da República, sendo sede do poder republicano por cerca de 63 anos. Entre estas paredes ocorreram inúmeras histórias e fatos políticos de grande impacto na vida dos brasileiros. Em seus salões desfilaram príncipes e princesas, reis, rainhas e cardeais. Aqui, decisões importantes foram tomadas, acordos de vital importância foram firmados, guerras foram declaradas, travaram-se lutas pelo poder. E tudo isso é parte da história que vivemos hoje e ajudamos a transformar com nossas ações. Vamos refletir sobre tudo isso juntos, conhecendo o Museu da República. Museu da República. O Palácio Nova Friburgo, atual Palácio do Catete, onde funciona o Museu da República, foi construído entre 1858 e 1867 pelo cafeicultor Antônio Clemente Pinto, barão de Nova Friburgo. A ostentação e o luxo de sua construção demonstram a convicção, vivida na época pela chamada aristocracia cafeeira, de que a riqueza trazida pelo café duraria para sempre. Foi concebido em estilo arquitetônico pós-renascentista italiano, pelo arquiteto alemão Gustav van Heldt. Os pintores Emil Baldi, Gastão Tassini e Mário Bragaldi também trabalharam no palácio, na sua decoração. Seu belo parque com espelhos d'água se estende da Rua do Catete até a atual Rua Praia do Flamengo. Em 1889, com o falecimento do barão e da baronesa, o imóvel passou às mãos de seu filho primogênito. Foi vendido por ele para uma empresa que o transformaria em hotel, mas o negócio não prosperou. Um dos acionistas da empresa, o conselheiro Mayrink, o comprou e, anos mais tarde, vendeu-o ao governo federal, que decidiu ocupá-lo como sede da Presidência da República, em 1896. Uma grande reforma, inclusive com instalação de luz elétrica, foi feita para receber os presidentes e seus familiares. Para isso, entraram em cena artistas brasileiros, como Antônio Parreiras e Décio Vilares, e o paisagista Paul Vignon, responsável pela remodelação do jardim. As esculturas do alto do edifício, que já foram substituídas 2 vezes e hoje são do artista Rodolfo Bernadelli, lhe valeram o apelido de Palácio das Águias, mas esse nome é raramente utilizado. O palácio foi sede do governo federal de 1897 a 1960, quando a capital foi transferida para Brasília. O presidente na época, Juscelino Kubitschek, decretou a transformação do edifício em Museu da República. Em 1960, com a criação do museu, o jardim também foi aberto ao público. Nos anos 1990, um novo projeto paisagístico foi elaborado para o parque, com a reestruturação de toda a sua rede elétrica, escoamento de água e irrigação.
Os muros erguidos ao longo da Rua Silveira Martins e da Praia do Flamengo foram substituídos por grades, permitindo uma maior visibilidade do jardim, que é muito frequentado pela população. O Museu da República possui um parque maravilhoso e tem um público usuário do jardim que vem aqui diariamente para fazer exercícios ou apenas sentar, tomar sol, conversar com os amigos. O parque, ele tem uma gama de público, vamos dizer assim, né? Ele vai desde a criança que vem aqui depois da escola, que vem aqui brincar nos brinquedos lá da frente, até o idoso que vem simplesmente contemplar as árvores, os bichinhos que a gente tem aqui, os pássaros, os gansos, os patos. Então, ele é muito diversificado. Mas há uma relação interessante do público do jardim com o museu, mas precisa ser mais estreita. E é isso, é uma busca que a equipe do museu está tentando realizar. No Dia da Cultura, recentemente, agora dia 5 de novembro, fizemos um evento para a comunidade, mas dirigido ao público mais idoso, da terceira idade, vamos dizer assim, que foi através de Seresta. Esse projeto, esse evento, né, que vai se tornar um projeto, já é um anseio dessa comunidade, que vem 2 ou 3 vezes por semana aqui, de forma espontânea, e fazem músicas, né? Então a gente fica escutando lá de cima, trabalhando, o Lupicínio, o Nelson Gonçalves, outras coisas. E aí então eu tive essa ideia, né? Eu submeti essa ideia à direção, foi aprovada e tivemos um público recorde aqui nesse dia. Para esse público infantil, todos os anos a gente desenvolve uma colônia de férias no mês de janeiro, né? E com um tema sempre ligado ao patrimônio, sempre à República. O ano passado, trabalhamos o resgate do patrimônio através do brinquedo, né? Então, trabalhamos o brinquedo, aquele brinquedo das gerações passadas. Por exemplo, o peão. Então, fizemos o peão aqui, fizemos pipa. E uma série de outros. Pular corda foi o maior sucesso. E sempre colocando esse resgate de memória, seja ela através do brinquedo e chegando até a República. Passamos pelo Império, fizemos teatro aqui, apresentando o museu através do teatro. Foram 30 dias de brincadeira séria aqui, né? De muita brincadeira, mas de muito aprendizado também. Muitos fatos importantes marcaram a trajetória desse palácio. Foi palco de intensas articulações políticas, como as declarações de guerra à Alemanha, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, e a declaração de guerra ao eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, na Segunda Guerra Mundial, em 1942. Nesse mesmo ano, aconteceu a implantação do Cruzeiro como sistema monetário nacional. Entre os grandes eventos sociais, destacam-se a recepção aos reis da Bélgica, em 1920, e em 1934, a hospedagem do cardeal Pacelli, que se tornaria o Papa Pio XII. Outro acontecimento social que ficou na história foi o polêmico sarau organizado em 1914 pela caricaturista Nair de Tefé, esposa do então presidente Hermes da Fonseca. Durante o evento, foi executado pela própria Nair de Tefé o famoso maxixe Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga, compositora e maestrina carioca, considerado impróprio para ser apresentado em um local tão nobre. Vamos então ver de perto o interior do Museu da República, com seus 3 andares que permanecem desde os tempos do Barão de Nova Friburgo. O térreo foi o pavimento mais modificado quando se tornou Palácio do Catete, adequando-se às novas funções de sede do governo. Aqui, nesse solene hall de entrada, imponentes colunas de mármore levam à escadaria. Essas estátuas de bronze do século XIX representam a escrita e a leitura.
Na reforma para a chegada da presidência, o hall recebeu ornamentos especiais, como os estuques no teto, com armas da República. Quando o palácio era usado como residência do barão, esse pavimento era provavelmente destinado às salas de visita e de estar, conforme o costume da época. As 3 salas à direita são dedicadas a exposições temporárias sobre temas relacionados a acontecimentos republicanos. Nas salas à esquerda, temos as seguintes exposições de longa duração: Memória da Casa, que conta a história do palácio do tempo do barão até se transformar em museu; Sala do Encontro, na qual o visitante recebe informações sobre o museu e suas exposições; e Sala dos Símbolos, na qual os símbolos da República proclamada em 1889 são apresentados. Momentos tristes ou dramáticos também fazem parte das memórias guardadas por essas paredes, como o velório do presidente Afonso Pena, em 1909, e o desfecho trágico de uma das mais contundentes crises político-militares da República, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954. Como vocês estão vendo, não foram poucos os fatos importantes e interessantes da história recente do Brasil acontecidos nesse palácio. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conhecer de perto os vários ambientes: o salão ministerial, o salão de banquetes, o salão nobre, onde ocorriam os bailes e recepções, e também o quarto onde o presidente Getúlio Vargas suicidou-se. Eu volto já já para mostrar tudo isso para vocês.